Oi, gente, tudo bem? Sei que me atrasei aí um pouquinho, mas é que eu tava terminando de analisar os mapas. Eu achei bem legal essa semana, ela vai estar menos pesada do que estava as outras semanas, mas não quer dizer que ela está com menos ensinamentos, né, pra gente. Ela vai estar bem puxada aí. Na verdade, esse ano inteiro tá sendo puxado pra gente, né, em questão de ensinamento, inclusive com essa questão aí do corona e tudo mais. Vou só chamar as pessoas aqui, tá, gente, pra nossa live, pra eu começar a falar sem parar. Olha, deixa eu ver aqui. Oi, mana, tudo bom? Sei que eu atrasei hoje, como eu tava falando antes, mas estou aqui, isso é importante. Ai, Deus. Deixa eu ver aqui. Convidando só as pessoas. Ai, ai. Como é que foi o final de semana aí de vocês? Tudo certo? Tudo bem? Pararara. Pois é, mano, atrasei. Mas a maioria das pessoas tem me pedido pra não começar exatamente meio-dia. As pessoas estão pedindo pra começar, tipo, meio-dia e 10, meio-dia um pouquinho, que aí elas conseguem se organizar. Enfim, tentei, né? Inconscientemente tentei fazer isso. Meu Deus. É impressionante, eu vou começar a live e simplesmente o mundo acaba fazendo um monte de barulho. Impressionante. Impressionante. Tudo bom, manas? E aí, como é que vocês estão? Bom, deixa eu ver aqui. Vou começar a falar, tá? Que eu não sei esperar. Eu tava fazendo os mapas, como eu disse no início, dessa semana. E eu achei ela mais leve, assim, em questão de tensão, sabe? Ela tá mais light, digamos assim. Mas, como eu disse, não quer dizer que ela está com menos ensinamentos, tá? A gente tem que lembrar aí que grande parte dos planetas sociais, tá? Que é a partir ali de Júpiter, e aí tu sobe ali Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. A maioria deles tá no signo de Aquário, tá? E vocês já devem ter cansado de escutar eu falar sobre isso. Mas Aquário nos pede que a gente tenha uma visão mais do social. Que a gente perceba mais o que a gente está fazendo de atitudes que reverberam na nossa sociedade, na construção da nossa sociedade. A gente tem que lembrar que a gente está entrando na famosa era de Aquário. Mas quando a gente entra em uma era, não é do dia para a noite que a gente entra em uma era astrológica. Ela já vem sendo construída há muito tempo. Mas a gente vai começar a perceber mais as mudanças agora, esse ano, ano que vem, então. Principalmente porque Júpiter aí, né, tá no signo de Aquário, Saturno tá no signo de Aquário. E eles são o que demonstram que essa potência aquariana, essa potência social tá mais forte, ela tá mais aparente, né? A gente tem que dar um olhar maior para isso. E ontem eu tava olhando uma astróloga falar, que eu achei bem interessante. Ela falou assim, porque os planetas, eles não vão nos obrigar a passar por aquelas experiências, né? Eles vão dizer, essa é a tendência. Então, se tu quiser, tu rema com a maré. Se tu não quiser, tu tem a escolha de remar contra a maré. O problema é que vem as consequências disso, né? É isso que a gente chama de livre-arbítrio. Tu remar com a maré ou remar contra ela. Se tu remar a favor da maré, que é a favor do social, as coisas vão fluir de uma forma mais harmônica.
Mas se tu remar contra a maré, vai ter as consequências disso, né? E os astros, eles mostram exatamente isso, né? Eles não vão estar te forçando a passar, mas essa vai estar sendo a tendência. E aí tem gente que diz que existe livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio. Enfim, né? Eu acho que existe, mas existem as consequências disso. Então, é algo para se pensar. Então, lembrando aí pro povo que entrou agora, que a gente tá entrando em uma nova era. E que a gente vai começar a sentir essas mudanças, né? A gente vai ter que começar a mudar internamente. Então, é isso que os astros têm pedido pra gente nessas semanas que estão entrando, principalmente nesse ano que a gente entrou, né? Tá batendo em cima das nossas mudanças internas para que a gente tenha mudanças de fato externas, do jeito que a gente quer. Lembrando que Saturno e Júpiter, como eu disse antes, estão no signo de Aquário, são planetas sociais de transformação. Então, eles estão dizendo pra gente que a tendência é a gente ter um novo tipo de estrutura de sociedade. Só que a maioria prefere ignorar isso, né? É sempre melhor tapar o sol com a peneira do que de fato fazer aquilo que está vindo. Então, querendo ou não, estamos vivendo uma nova era, a entrada de uma nova era aquariana. E se a gente quiser, a gente vai com a maré, se não, né? Ema, cada um com seus problemas. Então, essa nova era também pede revisões de atitudes, tá? Eu tô lendo, como sempre, porque senão eu me perco em tudo que eu vou falar, tá, gente? É impressionante. E lembrando também que essa conjunção não, na verdade a gente tem um aspecto que se chama quadratura, tá? Entre Saturno e Urano. Urano é o regente de Aquário. Então, o que isso está pedindo? De novo, essa dualidade entre responsabilidade e liberdade, né? Entre aquilo que a gente promete, mas também a gente tem liberdade de fazer ou não fazer. Então, essa é o cabo de guerra que a gente tem que encontrar, o equilíbrio, a responsabilidade e a liberdade. Isso aí vai ficar o ano inteiro, tá, gente? Eu só tenho falado durante a semana, porque eu acho importante a gente sempre enfatizar isso. Mas... a hora ali atrás. Mas vai ficar o ano inteiro esse tipo de revisão pra gente, ok? Mas vamos às vias de fato. Segunda-feira, começando com uma lua nova em Áries, ok? E Áries e a lua nova é o início de tudo. É a parte que nos dá a força de começar algo. É aquilo que nos dá o impulso de dar o primeiro passo. Então, essa segunda-feira, essa semana, vai iniciar com esse impulso, o impulso da necessidade de fazer alguma coisa, sabe? A gente já vai entrar, tipo assim, tá, eu planejei a semana inteira passada, então agora eu vou botar em prática tudo aquilo que eu quero botar em prática. Mas lembre-se, botar em prática e dar os primeiros passos naquilo que já tá mais ou menos estruturado. Não adianta a gente dar o primeiro passo em uma coisa que não tá estruturada. É como construir um prédio, a gente tem que ter uma base para ter um prédio. Se a gente não tiver uma base, construir um prédio em cima de um terreno que não tem fundamento, não sei os termos técnicos, mas que não tem uma fundação legal, é óbvio que o prédio vai desabar. Então, a gente tem que dar os primeiros passos, sim, utilizar a energia de Áries, que é esse impulso, mas ter a ciência libriana de pesar antes de agir, né? De saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E dar o primeiro passo nas coisas que já estão com uma base, já estão com uma estrutura que a gente acabou construindo e planejando na semana passada, ok? Uma coisa também que essa lua nova em Áries nos pergunta é qual área da nossa vida que necessita de independência? Qual a área da nossa vida que necessita que tá parada e que necessita se movimentar, né? Qual a área que tá meio enrolada, mas a gente já conseguiu estruturar na semana passada, que precisa dar o primeiro impulso, que precisa se mover, né? E aí eu pergunto aí pra vocês podem me responder nos comentários, qual a tua área da tua vida que tu sente que tá meio parada e que essa semana
precisa ser movimentada, né? É isso aí que essa lua em Áries nos pede e nos pergunta, ok? Também temos aí um sextil, que é um tipo de aspecto, entre a Lua e Mercúrio. E a gente tem que lembrar que Áries é muito impulsivo, é a questão meio bélica que a gente tem dentro da gente, aquela questão de falar sem pensar, sabe? Áries normalmente não passa pelo critério de raciocínio antes de fazer. E aí, com o Mercúrio retrógrado, que a gente ainda tá, mas estamos quase saindo, nos pede que a gente cuide antes de falar para não acabar magoando outra pessoa. Porque depois que tu botar pra fora, não tem como tu desdizer aquilo que tu disse, né? Então, cuidado aí nas palavras pra gente não acabar magoando aquelas pessoas que a gente tanto gosta, né? Justamente porque a gente falou sem pensar, sem o critério da análise antes, tá? E isso vai ficar entre segunda e quarta-feira e terça-feira, tá, gente? Na quarta-feira, a gente já vai ter aí uma lua em touro fazendo uma conjunção com Urano, tá? Então a gente vai ter uma fertilidade maior nas nossas ações, aquilo tudo de Áries que que é a vontade do impulso. O touro já vai ter ciência que não dá para botar a carroça na frente dos bois. Primeiro os bois, depois a carroça, e a gente vai puxando as coisas, entende? Então o touro tem essa ciência, essa consciência, tá? De que a gente primeiro, antes de agir, a gente tem que pensar, raciocinar e estruturar uma coisa antes de fazer. Essa lua também vai nos perguntar qual área da nossa vida precisa de inovações. Qual a área da nossa vida precisa que a gente fuce nela, mexa e reorganize, tenha novos tipos de atitude, novos tipos de pensamentos, de tudo. Qual a área da tua vida que vai precisar de inovação? Me diz aí. Vocês não estão falando comigo nos comentários, hein? Tô ficando chateada com vocês. Isso. E qual área da tua vida precisa de um novo ponto de vista? Ok? Então, deixa eu ver. Assim, ainda na quarta-feira a gente vai ter uma estabilidade maior nos nossos sentimentos, porque touro é exatamente isso. Touro é mais estável. Obrigada, Ana, por me responder. Fico feliz que alguém ao menos me responde. Trabalho, ok. Ai, Deus. E aí a gente vai ter Marte, Urano e a Lua em touro, tá? Também acaba sendo uma doriforia no signo de touro. Então, quer dizer que a partir de quarta-feira a gente já vai ter, como eu disse antes, uma estrutura maior para ir de encontro com os nossos objetivos, né? Para construir eles. Então, legal, a partir de quarta-feira a gente tem maior força para isso. A gente vai ter uma criatividade maior para resolver problemas também a partir de quarta-feira. E deixa eu ver, coragem para mudar o que deve ser mudado, né? Porque se a gente for pensar, coragem é agir com o coração, né? Então, ter medo? Claro, a gente tem medo. E o medo é o que nos mantém vivos, é o que nos faz ser humanos. Então, a coragem é justamente agir mesmo com o medo, né? A palavra coragem vem do fator de agir com o coração. Ok? Que tem tudo a ver com o signo de leão, na verdade. Mas, enfim. Quinta-feira, então. Ai, obrigada por falarem agora comigo. Eu fico feliz quando vocês falam comigo, viu, gente? Muito obrigada. A maioria das pessoas aí falando em trabalho, né? O interessante é que touro é justamente isso. É o trabalho. É tudo aquilo que a gente vai construir, né? É tudo aquilo que a gente tem que botar a mão na massa. Ninguém melhor do que nós mesmos para fazer alguma coisa que a gente quer. Então, não dá para deixar Deus dará, né? Essa semana vai dizer que a gente tem que nos impor e nos colocar à disposição de fazer as coisas, né?
Vamos lá. Quinta-feira a gente vai finalmente ter o sol em peixes. Então, feliz ano novo a todos os piscianos aí que me acompanham. E o legal, eu adoro isso de peixes, tá? E todas as conjunções que a gente vai ter a partir de quinta-feira e até domingo vai ser assim. Peixes é aquilo que integra para conseguir... Ele não separa nada, né? Separar é virgem. Então, integrar as coisas. Tem uma frase que eu amo de paixão, que foi uma das primeiras que eu escutei quando eu comecei a estudar astrologia, que é: o todo é maior do que a soma das partes. Eu amo essa frase, tá? Por quê? Ela literalmente descreve o signo de peixes. E peixes é ainda mais social do que a questão de aquário que a gente está vivendo. Então a gente vai ter, assim, duas conjunturas muito fortes para isso. E peixes é a espiritualidade, tá? Então, essa semana eu tô adorando ela, não sei vocês. Mas, enfim, eu vou continuar falando o que eu anotei, porque senão eu vou acabar me perdendo. Finalmente, então, a gente vai ter uma estabilidade e uma harmonia nas relações. Por quê? Porque a gente vai ter o Sol em Peixes em conjunção com Vênus. E o que isso quer dizer? Literalmente que o amor universal é a cura de tudo, tá? Quando a gente ama e ama nós, a gente consegue amar o outro, né? Tem aquela questão assim, às vezes as pessoas estão meio perdidas em relacionamento e aí elas estão sempre atraindo pessoas que não prestam, pessoas que são abusivas, relacionamentos abusivos e destrutivos. Por quê? Porque a pessoa não se ama, ela tá procurando uma bengala emocional. E Peixes nos mostra isso, a gente tem que se amar em primeiro lugar, e na verdade Leão também fala sobre isso, mas enfim, a gente tem que se amar para depois conseguir amar o outro, entende? E Peixes diz que o amor universal é a maior das virtudes que a gente pode desenvolver aqui embaixo na Terra. E eu amo falar sobre isso, eu acho muito legal a gente falar sobre essa questão espiritual, de evolução, porque hoje em dia muita gente está procurando a questão da espiritualidade e tudo mais, mas ninguém está disposto... Eu adoro barulho. Ninguém está disposto a amar o outro, a perdoar o outro. Eu acho impressionante isso. Então, Peixes, essa conjunção com Vênus, está nos mostrando isso, que o amor universal é o que nos leva à verdadeira evolução. Ok? Eu acho isso muito legal. O Wilson botou ali Peixes é tudo e mais um pouco. E o Mano Pablo botou trabalhando, mas ouvindo de pé. Em pé, é ótimo, né? De ouvido em pé. Nossa senhora, eu sou cegueta e ainda não consigo ler direito. Mas enfim. Então, outra coisa que... Mais uma conjunção que fala sobre isso que a gente tá tendo nesse final de semana é Vênus em sextil aí com o Nó do Norte, né? O Nó do Norte é aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. É uma das posições que nos mostra a questão de karma, as responsabilidades que a gente tem aqui na Terra. E aí, eu vou dar uma abertura aqui, porque assim, ó, a partir de quinta-feira até domingo, a gente vai ter toda essa questão de espiritualidade, de amor universal e fraternal, enfim, girando aí no céu, tá? E aí tem outra conjunção também, que é Mercúrio conjunto com Saturno, conjunto com Júpiter, nos mostrando pra gente cuidar com o peso das nossas palavras, porque às vezes a gente vai falar uma coisa e, pô, é necessário mesmo falar isso agora? E talvez a nossa verdade não seja verdade correta, entende? A nossa verdade é verdade pra gente, mas não quer dizer que de fato seja aquilo o real e o correto e o que a gente tem que levantar a espada pra lutar, entende? Então isso aí também pede no final dessa semana. Lembrando que Peixes pede que a gente integre tudo, tá? E pare de ver as coisas separadas.
que a gente entenda que as pequenas coisas fazem parte das grandes coisas. E isso aí, se eu não me engano, é a segunda lei do hermetismo, que fala sobre o microcosmos está dentro do macrocosmos, assim como o macrocosmo está dentro do microcosmo. Uma coisa legal de vocês aí que querem aprender um pouco sobre a espiritualidade e que eu deixo como dica para vocês é justamente pesquisar sobre as leis do hermetismo, tá? É bem interessante pra gente começar a ter um olhar diferente sobre as coisas aqui na Terra. Mais uma coisa que acontece ali na sexta-feira, a Lua ela vai estar mudando para crescente, entrando em Gêmeos. E Gêmeos é o signo da comunicação, mas também é o signo da versatilidade. É o oposto complementar de Sagitário, então Sagitário sabe exatamente o que quer e não perde aquele foco de jeito nenhum. Já Gêmeos não, Gêmeos tá aqui no foco, ele sabe qual é o foco dele, mas apareceu uma borboleta ali, que linda aquela borboleta, né? E olha aquela árvore lá atrás daquela borboleta, que linda ela. Então isso aí é Gêmeos, entende? Gêmeos pode acabar se perdendo do seu propósito, porque acaba desfocando rápido demais. Então, uma coisa interessante pra gente, e que vai estar ligado aí, essa lua, a Gêmeos, ao sol em peixes, ao nó do norte fazendo um sexto com Vênus, tá? Pra vocês perceberem que a astrologia, a gente nunca pode analisar uma coisa sozinha, né? A gente tem que sempre perceber todo o resto, as conjunções, os aspectos que estão aparecendo. O Wilson botou ali. Eram 2 borboletas. Ai, essa lua em Gêmeos aí, socorro. Enfim, o que quer dizer? Vai trazer uma dualidade para os nossos sentimentos. Vai nos dizer assim, tá, eu sei qual é o nosso propósito, eu sei que eu vim pra cá, pra Terra, pra desenvolver tal coisa, mas, é tão legal aqui, né? É tão bonitas as coisas que tem aqui na Terra. Eu acho que eu não vou desenvolver nada disso e vou continuar aqui. Não. Essas conjunções todas que estão aparecendo estão nos mostrando que a gente está aqui só de passagem, que a gente está aqui para desenvolver sim as coisas individuais, desenvolver o social, desenvolver os nossos karmas, mas nós estamos nos preparando para uma vida após a morte. Tudo isso que está acontecendo aqui é para nos aprimorar, para aperfeiçoar o nosso espírito, o nosso homem zodiacal vendo de uma forma astrológica, né? Mas a gente não tá... a gente tá só de passagem, entende? A gente não pode perder o nosso foco, que é desenvolver o nosso karma, a nossa espiritualidade. A gente tem que ter isso como meta. A gente pode aproveitar a jornada? Pode e deve, mas nunca podemos perder o nosso objetivo, entende? A nossa jornada aqui deve estar de acordo com o nosso objetivo final, que é a vida após a morte. Eu achei essa semana bem interessante nessa questão espiritual aí. Eu amo esses assuntos, eu acho muito legal isso. Então é isso aí, gente. Vamos aproveitar a nossa jornada, mas nunca perder o nosso objetivo, que é voltar ao estado unitivo, tá? Ao uno. E é isso que o Sol em Peixes nos mostra. O Sol em Peixes é o estado unitivo. É o universo em si, né? É o éter em si. Nós aqui na Terra, a gente, como eu falo sempre, a gente tem os elementos todos. A gente tem fogo, ar, terra e água. E a junção deles, que é a questão de peixes, é o éter. É aquilo que nos trouxe aqui para a Terra. A gente veio desenvolver algumas das nossas defasagens que nós temos, mas quando a gente retornar aqui, vamos todos voltar para um único lugar, para a nossa, como é que eu vou dizer? Do jeito que vocês quiserem chamar, Deus, Buda, Siddhartha, sei lá, entendeu? Mas vamos todos voltar a um estado unitivo, ok? É isso que essa semana aí pede pra gente. Vocês estão vendo que é bastante coisa. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado da live, tá?
Se eu puder pedir para vocês reagirem sempre a mais aí nas lives e comentarem, conversarem comigo. Eu gosto que vocês conversem. Vocês podem fazer perguntas também, tá, gente? Não precisa só ficar curtindo, enfim, pode fazer perguntas que eu vou respondendo sem problema nenhum, tá? Eu quero fazer outras lives também falando sobre outras coisas sem ser só astrologia. Eu quero falar sobre a questão da religião também, sobre a questão dos Exus, sobre, enfim, tudo. Eu gosto de falar, como vocês já perceberam isso. Então, eu vou deixar umas caixinhas lá nos stories para vocês votarem os assuntos que vocês querem que eu fale e também para vocês deixarem as perguntas de vocês para eu responder nas lives, tá? Então é isso. Uma boa semana para vocês. Wilson Motolice, eu tenho uma dica pra semana. Sim, o que eu falei antes, a questão de cuidar o peso das nossas palavras, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa ou a gente acha que a nossa verdade é a única verdade universal e não é assim. E ter um olhar mais holístico para as coisas, né? E o que quer dizer holístico? Quando a gente fala holístico, as pessoas acham que é esoterismo, mas não é. Holístico vem de holos, que é o todo. A palavra significa isso, o todo. Então, não segregar as coisas. O humano tende a segregar as coisas para conseguir entender e compreender elas. Mas não é assim que a gente deve fazer. A gente deve juntar as coisas. As coisas fazem parte de uma só. A espiritualidade, a religião, a astrologia, tudo faz parte de uma coisa só. As coisas podem ser vistas separadamente, mas a gente não tem como analisar uma coisa separado. É como um médico vai, sei lá, dissecar um braço, mas tu não vai conseguir entender o organismo inteiro só a partir de um braço. Não tem como, entende? A gente tem que analisar o corpo inteiro. Então a gente tem que trazer essa visão holística para toda a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá? E lembrar que o amor universal, o fraternal, é o que vai nos levar à verdadeira evolução espiritual. É uma coisa muito bonita isso que Peixes vem a nos ensinar, ok? Então essa é a minha dica para a semana. Quem não conseguiu ver desde o início, vai estar gravada essa live lá no meu perfil. E é isso, uma boa semana para vocês, uma boa sorte, um bom desenvolvimento espiritual aí para todos vocês. Um beijo e até a próxima.